Bom, se vocês chegaram nesse vídeo aqui, eu imagino que já assistiram o anterior que eu fiz sobre os primeiros 9 episódios de Avatar, a Lenda de Aang. Lá eu falo sobre como os personagens vinham aos poucos tomando ciência de todo o mal que a Nação do Fogo havia causado durante os anos em que o Avatar teve congelado. O grupo visita ruínas, aldeias, ouve histórias, vê com os próprios olhos todo o mal que o conflito expansionista empreendido pelo exército da Nação do Fogo havia causado naquele mundo. O episódio 10, que eu resolvi separar do outro vídeo, e logo vocês vão entender o porquê, apresenta não só uma série de dúvidas a respeito do que a gente acreditava, como traz de longe um dos personagens mais marcantes da temporada, para não dizer de todo o desenho. É um cara que aparece muito pouco, mas que eu tenho certeza que quem assistiu ainda lembra dele. O episódio a princípio não começa muito diferente do que a gente já estava acostumado. O trio Aang, Sokka e Katara seguem em sua jornada acompanhados pelo Bisão Appa e o Lemur Momo, que é ele quem é pego numa armadilha na floresta depois de perseguir um inseto. É dito se tratar de uma armadilha de metal típica da Nação do Fogo, que reforça essa ideia do domínio da razão da Nação do Fogo sobre a natureza e também do Aang como seu oposto, libertando não só o Momo como os outros animais enjaulados. Esse antagonismo que até aqui já era muito claro pra gente. Então tem uma sequência divertida sobre quem deveria ser o líder do grupo. A Katara não parece ligar muito pra isso, tanto quanto o Aang e o Sokka são respectivamente bobo e imaturo demais para assumir a posição. Eles seguem viagem e acabam encurralados por essas tropas que teriam plantado as armadilhas de antes, situação que parecia ruim até surgir da floresta essa estranha trupe de guerreiros que derrota os soldados da Nação do Fogo e salva eles. O episódio no original se chama Jet, que logo a gente descobre se tratar do nome do líder desse grupo, auto-intitulado os Defensores da Liberdade, quem praticamente sozinho tinha derrotado a maioria dos soldados. Ele diz que já esperavam desde mais cedo para emboscar os soldados e que calhou do grupo do Aang criar a oportunidade perfeita. Inteligente e decidido, o Jet passa essa aura de liderança que a Katara não vê no Aang, principalmente no irmão. Com essa referência de um homem responsável, ideal, ele é tudo que o Sokka e o Aang ainda não são até aquele momento, e a admiração da Katara parte muito dessa primeira impressão. O Jet é uma figura cativante, magnética, de rosto atraente e sagaz ao mesmo tempo. Todos parecem confiar plenamente nele e ser capaz de liderar esse grupo de órfãos, ladrões e camponeses que não parecem seguir nenhuma ordem, com o intuito de libertar uma aldeia próxima do Reino da Terra, do controle da Nação do Fogo, é mais uma coisa que parece nos convencer de sua verdade. Eles vivem escondidos nas árvores, emboscando tropas, impedindo seu reabastecimento, parecem se virar muito bem com a natureza em volta, além do fato de todos ali serem vítimas da Nação do Fogo de alguma forma. Um dos grandes pontos de identificação para Katara, que ela vai descobrir logo depois, é que o Jet, quando tinha só 8 anos, havia perdido seus pais para a Nação do Fogo. A Katara e o Sokka também tinham perdido a mãe muito cedo, e para Katara, encontrar o Jet agora era como encontrar um espelho dela própria. Todos confraternizam, comemoram a vitória do dia sobre a Nação do Fogo, e até então só o personagem do Sokka parece realmente se incomodar com a figura do Jet, o que, dada a maneira com que tudo se desenrolou, podia ser só mais uma das crises de invejinha dele. As coisas começam a ficar um pouco mais tensas quando no dia seguinte o grupo embosca um velhinho da Nação do Fogo que vinha passando pela floresta. Pro Sokka parece não fazer sentido tratar o homem da mesma forma que eles lidam com os outros soldados da Nação do Fogo, de se tratar de um civil qualquer e não representar qualquer perigo, mas pro Jet, aquele senhor também deveria gostar de destruir povoados e famílias e por isso merecia o mesmo tipo de humilhação. Porque ele deveria ser piedoso se os soldados da Nação do Fogo nunca o foram. Ainda que não houvesse evidência aparente disso, a situação chega num ponto limite quando o Jet confirma que aquele homem de fato se tratava de um assassino da Nação do Fogo. A faca que ele carregava continha um repartimento com veneno e provavelmente fora mandado para pegar o Jet. Teria sido plantada ou o velho realmente era um agente do exército da Nação do Fogo? O Sokka não parece acreditar na versão do Jet da história e, ouvindo barulhos durante a noite, descobre a terrível verdade. O Jet estaria disposto a qualquer coisa para acabar com as tropas da Nação do Fogo. Seu ódio pelas tropas era ainda maior do que qualquer sentimento a respeito daquela aldeia e dos civis. Seu plano era explodir a represa para expulsar a Nação do Fogo dali, mesmo que isso significasse deixar a água atingir inclusive as pessoas da aldeia da terra que moravam no final dela. Esse é o preço para expulsar a Nação do Fogo, ele diz. Não há vitória sem sacrifícios. Mas a quem estaria protegendo então? A Katara de início não quer acreditar, ela já estava super investida emocionalmente no plano, sem fazer ideia das consequências, e não é que a surpresa era completamente impossível da gente prever, muito pelo contrário, esse não é o ponto aqui. Desde o começo, o Jet é apresentado como essa figura ambígua, sem pátria, sem lado, enquadrada nas sombras, mas a ideia de que não é porque ele está contra a Nação do Fogo, que seus princípios seriam necessariamente os mesmos, nunca tinha aparecido na série até então. Até então, em Avatar, era muito claro quem eram as vítimas e os algozes, mas de repente, eles precisam encarar essa complexidade que cai como uma bomba no meio das relações do grupo. Diferente dos piratas, por exemplo, que haviam aparecido nos episódios anteriores, a gente parece querer justificar
justificar as ações do Jet. Não parece ser uma coisa só de interesse, de ganância. Ele realmente vê aquilo como um tipo de propósito, e é a primeira vez no desenho em que a gente se sente traído, fisgado pela mentira. Quando eu assisti isso aqui pela primeira vez, ainda muito novo, o Jet me parecia simplesmente fascinante. Toda vez que o episódio passava de novo na TV, era como se eu precisasse lidar mais uma vez, assim como a Katara, com esse misto de dúvida e admiração. Era inadmissível, aterrorizante a ideia de que tudo aquilo não passava de uma performance, de que toda aquela sensibilidade, no sentido do Jet realmente parecer perceber, ser atento à relação dos três, do Aang, da Katara e do Sokka, tenha sido usado para manipular eles. E para falar a verdade, até hoje eu não acho que existe uma resposta fácil porque a gente assiste aqui. Eu penso muito naquilo que o Otávio falou na trilogia dele sobre Yu Yu Hakusho, sobre nesses 100 anos que passaram e a gente apenas vê as consequências do que a Nação do Fogo foi capaz de fazer, com as vilas, com as famílias, a floresta. O que fazer quando a única linguagem que essas crianças aprenderam é a violência? Isso dá todo um outro peso para a própria natureza da jornada do grupo principal. Crianças que só querem viver uma vida normal como qualquer outra, precisando assumir a responsabilidade do mundo nas costas. E quando eles não tiverem outra opção, e quando talvez precisarem fazer essa escolha, chegar a esse ponto, o que eles farão e o que isso dirá sobre eles, até onde suas crenças e convicções seriam capazes de levar o grupo. O Jet não viu outra saída e ele acreditava de verdade que tudo que ele estava fazendo era para vingar aqueles machucados pela Nação do Fogo, mas era como se suas ideias não pudessem levar a outro caminho senão ainda mais destruição, quase como se essa violência fosse de fato contagiante, se espalhasse. No fim, mais do que julgar, nos cabe pensar sobre quantos traumas uma criança de 12 anos precisou lidar só nesses 9 episódios anteriores. Quantos mais ainda viriam ser caçado, preso, encontrar sua terra natal em ruínas, carregar um peso muito maior do que qualquer criança deveria ser capaz de carregar. É assustador para Katara que o Jet, um espelho dela própria, da dor e da raiva que sente, possa ser também um espelho da própria violência da Nação do Fogo, um reflexo tão iluminado dela mesma quanto também a imagem sombria e invertida daquilo que ela tem mais medo. Igual, mas oposto. As imagens têm um aspecto super agressivo aqui, claustrofóbico quase, como se a floresta fosse aprisionando eles, envolvendo aos poucos, e o vermelho das folhas antecipasse a violência no final. A Katara é obrigada a lutar contra outra vítima como ela e finalmente chora por alguém que conheceu há tão pouco tempo. Uma violência que se expressa não só fora, como internamente também. O episódio termina com Jet congelado em uma árvore, seus planos frustrados em um futuro que a gente não chega a conhecer nesse episódio, mas é por esse tipo de coisa que, apesar de ficar muito claro que a Nação do Fogo é inimiga, eu sempre tive na memória Avatar como uma série cheia de suas próprias ambiguidades e contradições. Esse episódio é estrategicamente colocado no meio da temporada e eu achei que valia um vídeo específico porque a perspectiva aqui é completamente diferente dos episódios anteriores e as coisas escalariam muito daqui pra frente, levando até o momento em que... Bom, eu acho que vocês sabem do que eu tô falando. Enfim, vocês devem saber que esse vídeo aqui foi liberado antes do lançamento para os apoiadores do canal, eu vou deixar os outros que já estão disponíveis aí na tela, mas se tu curtir nosso trabalho e quiser dar uma força, além de ter o privilégio de assistir os vídeos antes de todo mundo, às vezes dias, semanas, meses antes, apoia.c/quadroembranco. A recompensa mais acessível por lá já te garante esse acesso, mas também rola grupo com a gente no WhatsApp, no Discord, eu tô pensando em assistir inclusive aquele episódio da dobra de sangue com o pessoal ao vivo, e às vezes um trocado que pode não fazer diferença para ti no mês, coletivamente garante que esse projeto, tão diferente de tudo que tem por aqui na internet, continue por muito mais tempo. O Quadro em Branco não existiria sem a ajuda do público e essa é a nossa maneira de agradecer de volta. Comentem se vocês acham que vale a pena mais vídeos de Avatar por aqui, compartilhem para chegar em mais gente, isso também é importante demais e não esqueçam de dar uma olhadinha na nossa campanha de financiamento lá no Apoia-se. Até!